Excelente notícia! Gerson inicia a transição e Sampaoli pode ter reforço no Fla-Flu da Copa do Brasil. Goleiro Matheus Cunha tem grande atuação, recebe a maior nota e é destaque na vitória diante do Goiás por 2-0. Bruno Henrique disputa quase 90 minutos e comemora evolução. E mais, Sampaoli volta a reclamar de gols perdidos e manda recado para o elenco do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E o Mengão venceu. Depois de ser melhor contra o Internacional, melhor contra o Botafogo, melhor contra o Atlético Paranaense e perder, o Flamengo não fez um grande jogo, mas venceu o Goiás ontem no Maracanã por 2-0. Foi irregular em alguns momentos, perdeu muitos gols, faltando efetividade, contundência, chegou a irritar o torcedor, mas conseguiu aí o que era urgente. Uma vitória fundamental e tipo aí de jogo ideal, né, para distribuir a confiança, deixar o ambiente mais leve. É a vitória do alívio. Desde os mais jovens que têm aí pedido passagem até alguns medalhões que precisavam aí, né, de espaço para arriscar seus melhores movimentos. Ontem, porém, uma notícia negativa. O atacante Pedro, artilheiro do time com 22 gols em 23 jogos na temporada, pediu para ser substituído. Logo após o primeiro gol, ele cobrou o pênalti e sentiu aí um incômodo na coxa. E aí a gente segue aqui com algumas informações, inclusive opiniões, né? Porque o Sampaoli ontem ele surpreendeu na escalação. Ele já vinha barrando o zagueiro Davi Luiz. Ontem ele barrou o Vidal e também optou pela escolha do goleiro Matheus Cunha. Então ele deixou de fora aí esses três jogadores. Matheus Cunha foi titular, Vitor Hugo também e o Pulgar. Os três tiveram um destaque nessa vitória. A gente vai falar muito desses atletas. O Everton Ribeiro também brilhou com um golaço. O Arrasca criou jogadas. O Bruno Henrique arriscou mais. Aquelas arrancadas, né, que lembram aí o Bruno Henrique na melhor fase. E ele tá adquirindo, né, confiança e evoluindo a cada jogo. A dupla de zaga perfeita com Fabrício Bruno e Léo Pereira. E um fato que chamou muita atenção e o torcedor comemorou bastante ontem é que o Flamengo terminou aí o jogo com 3 pratas da casa, né? 3 joias aí da base. 3 joias da base: Matheus França, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. O Sampaoli ele vem trabalhando muito a equipe nesse sentido, né? E ele tá entendendo já que o jogador não pode jogar por nome, ele não pode jogar porque é medalhão, ele joga porque ele tá no melhor momento, né? O futebol é momento, não é nome, não é passado, não é títulos conquistados. Então, o Sampaoli ele tem mudado a equipe para achar o Flamengo ideal. Inclusive o treinador argentino ontem na coletiva voltou a reclamar dos gols perdidos e projetou uma melhora. Ele disse o seguinte: é algo que também não entendo. Custo a entender o motivo de perder, mesmo tendo dominado o jogo. São muitos gols. Inclusive hoje a diferença poderia ser maior. Quando ele diz hoje é ontem, obviamente, depois do jogo. Mas são momentos. Quando encontrarmos a contundência, a relação de volume, seremos melhores. O Sampaoli chegou a mandar um recado para o elenco do Flamengo e disse: o time tem muitos jogadores que precisam evoluir e voltar à sua melhor versão. Inclusive foi a minha pergunta ontem na coletiva sobre a situação do Bruno Henrique, né? A melhora, a evolução a cada jogo. E ele falou: olha, o Bruno Henrique não está no seu melhor momento, precisa evoluir muito. Aliás, não só o Bruno Henrique. O time tem muitos jogadores que precisam evoluir.
Então, e voltar aí à melhor versão, admitiu o Sampaoli, que tem muita gente atuando aí abaixo da média, né? Então, é isso que ele quer, dar aquela chacoalhada nesse elenco e trazer aí os melhores a campo. Sem folga, hein? Após vencer o Goiás ontem por 2-0, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje pela manhã, 10 horas aí, iniciou a atividade e a preparação para o jogo contra o Bahia, sábado em Salvador, lá na Arena Fonte Nova. Os titulares que foram a campo ontem na vitória contra o Goiás realizaram um trabalho regenerativo na academia e os reservas foram a campo trabalhar aí com o argentino. Lembrando que o Bahia perdeu ontem para o Santos na Vila Belmiro por 3-0 e o Mengão vai buscar a terceira vitória no Campeonato Brasileiro. Lembrando que é a terceira vitória de Sampaoli pelo Mengão, né? O Flamengo que venceu aí o Flamengo venceu com o Sampaoli o Nublense na estreia do argentino, venceu também o Maringá e venceu agora o Goiás. Bom, a gente segue aqui com as principais informações do Mengão. É muito importante dar o seu like, não esquece não, hein? Bom, após a vitória ontem no Maracanã, o goleiro Matheus Cunha comemorou muito o triunfo e a oportunidade de estar entre os 11 titulares. O goleiro de 21 anos esteve em campo aí substituindo o Santos, né, que teve um problema no último jogo contra o Atlético Paranaense no rosto. Foi um dos destaques positivos do time, indo bem nos poucos lances em que foi exigido, né? E sobre a chance recebida, o Matheus Cunha celebrou. Passei um tempo sem poder atuar e voltar dessa forma é muito bom, sem tomar gol. Tranquilo, é isso, aqui é Flamengo, disse em entrevista pós-jogo. Substituindo o Santos, que se machucou aí, o Matheus Cunha foi um dos destaques positivos do Flamengo na noite de ontem. Além de ser aí a maior nota do time, com defesas importantes, o goleiro trabalhou bem com os pés, pedido aí de Sampaoli, e passou segurança embaixo da meta rubro-negra. 6 defesas difíceis, 100% de bolas defendidas, um jogo sem sofrer gols, 2 cortes, um duelo aéreo ganho, 31 de 35 passes certos, 88%, nota 8.3 no SofaScore, partidaça do Matheus Cunha. Pra mim, o Matheus Cunha não sai mais do time do Flamengo. Para mim é um goleiro titular, é o Matheus Cunha. Não é pelo jogo de ontem, eu já venho pedindo isso há muito tempo, que eu acompanho o Matheus Cunha desde que chegou ao Flamengo, vindo aí da base do São Paulo. Outro jogador que eu queria ver aí no time titular, né, tendo uma sequência, é um jogador que passa muita confiança ali no meio de campo, que é o Eric Pulgar, né? O volante chileno, mais uma vez, com um início muito positivo, seja na construção aí das jogadas, na recomposição, na marcação. O Pulgar ontem foi muito bem, entrada providencial do chileno Pulgar, que passa a ser um dos homens de confiança do técnico Jorge Sampaoli, né? Boas inversões, passes verticais, entrou para ficar aí o volante Pulgar. Outro jogador que não surpreendeu, porque o torcedor sabe que ele é bom, um garoto que tem um futuro enorme pela frente, foi o Vitor Hugo, que casou ali com o Pulgar na volância, né? O Vitor Hugo, ele foi o primeiro em dribles certos, 4, o primeiro em interceptações, 2, o primeiro em desarmes, 4, o segundo em duelos no chão, 14, o primeiro em duelos ganhos no chão, 8, o segundo em duelos aéreos, 4 e o segundo em duelos aéreos ganhos, 2. O Vitor Hugo não cometeu faltas, nota 7 no SofaScore, brilhou aí o Vitor Hugo, que foi elogiado, muito elogiado pelo Sampaoli na coletiva. Destacar também aqui o golaço do Everton Ribeiro no passe do Cebolinha, gol de letra, é pra quem sabe, é só pra craque. O Everton Ribeiro, que não marcava desde o dia 31 de agosto de 2022, quando também aí, num golaço, completou a jogada coletiva do ataque rubro-negro nos 4-0 diante do Vélez Sarsfield, né? Essa aí é a 26ª partida de Everton Ribeiro em 2023, tá numa sequência boa aí também o Everton Ribeiro. Bom, vamos falar aqui de outro
outro grande jogador, porque a vitória do Flamengo ontem, por 2-0 diante do Goiás, além de pôr um fim aí nessa sequência ruim de 3 derrotas consecutivas no Brasileirão, serviu para o Bruno Henrique voltar a atuar uma partida de maneira quase integral. Olha, o Bruno Henrique, ele disputou 88 minutos ontem, faltou pouco para disputar os 90, né? Mas o torcedor ontem esteve animado no Maraca, você também que acompanhou de casa, porque o Bruno Henrique, ele tá evoluindo a cada jogo. Ele passou aí a dar aqueles dribles, aquelas assistências, aquelas arrancadas. Então tá cada vez mais solto. Ele que chegou a ensaiar algumas jogadas, né, que remeteram àquele Bruno Henrique da época. E o torcedor ontem ficou muito satisfeito, torcendo. É claro, o torcedor tem paciência com o Bruno Henrique. O atacante disse que tá 100%, hein? Olha, ele disse o seguinte: acho que não falta nada, é a parte física mesmo. Foram 10 meses e todo mundo sabe que não é fácil voltar a jogar depois de tanto tempo fora. Sei que ainda é pouco, mas tenho certeza que vou aprimorar cada vez mais isso. Estou muito feliz por estar em campo novamente, ajudando a equipe do Flamengo com essa grande vitória. O Bruno Henrique mostrou estar cada vez mais solto. O atacante entrou aos 12 minutos do primeiro tempo no lugar do Pedro. Como o árbitro deu 5 minutos de acréscimo em ambos os tempos, ele quase completou 90 minutos, porque ele não foi substituído, né? Ele ficou até o fim, e aí então foram 88 minutos. É a primeira vez que isso acontece desde a lesão que sofreu no joelho direito em junho de 2022, e aí o Bruno Henrique passou por algumas cirurgias, então ele agradeceu muito e disse estar muito feliz jogando aí quase 90 minutos, né, e que vai aprimorar cada vez mais a parte física para chegar onde ele quer chegar. O Bruno Henrique quer chegar no outro patamar novamente, né? Ele ontem estava lá na zona mista, conversou com os colegas de imprensa, então é muito importante esse retorno aí do Bruno Henrique. Bom, a gente vai encerrar esse vídeo com uma excelente notícia. O Flamengo trabalha com afinco para ter Gerson já no Fla-Flu da Copa do Brasil da próxima terça-feira. Isso mesmo, lembrando que é a oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vai encarar o Fluminense em 2 confrontos. O Gerson sofreu uma lesão grau 1 no músculo adutor esquerdo durante o aquecimento anterior à derrota para o Botafogo no dia 30 de abril, e a expectativa era de retorno em 15 a 20 dias. O meia vem evoluindo muito bem. Isso aí depende, né, da situação de cada atleta. O atleta geralmente, né, se recupera mais rápido do que um ser humano normal, né? Um ser humano que não é atleta. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. E aí o Gerson, que foi aí o melhor jogador dos 3 primeiros jogos do Sampaoli, um dos homens de confiança do argentino, o Coringa foi a campo por 3 vezes nessa semana, né? Realizar aí atividades, fez testes segunda, terça e nada sentiu. Na quarta, iniciou a transição leve, também no gramado, e dará sequência ao processo evolutivo nesta quinta-feira. A confiança é grande no Flamengo, já que o departamento de futebol chegou a trabalhar até mesmo com a possibilidade de Gerson enfrentar o Bahia, sábado, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. Mas, por prudência aí, né, e diante da importância do duelo contra o Fluminense, o Flamengo prefere tê-lo em condições ideais para participar de alguns minutos do clássico, seja como titular ou reserva. Lembrando que a volta do Gerson no Fla-Flu ainda não é certa, mas a possibilidade é muito grande, principalmente na recuperação, na transição e na evolução dos treinos no dia a dia do CT Jorge Elal Ninho do Urubu. É muito mais prudente você segurar o Gerson, não escalar ele contra o Bahia e ter ele 100% contra o Fluminense, porque é um jogo muito mais importante, é um jogo que vale aí a classificação para as quartas da Copa do Brasil, não desmerecendo o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia também é muito importante para o Flamengo continuar aí e fazer uma sequência de vitórias e subir cada vez mais na tabela, mas não dá para comparar os 2 jogos. É claro que o Fluminense tem uma importância muito maior. Então eu também, assim como o departamento médico do Flamengo, a comissão técnica do Jorge Sampaoli, deixaria o Gerson 100% para esse duelo aí contra o Fluminense na próxima terça-feira, o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Galera, tá rolando a nossa ação relâmpago, que já tá terminando, hein?
Vai acontecer agora no dia 17 de maio, o sorteio pela Loteria Federal. Ainda dá tempo de você participar, estamos chegando a 95% da nossa ação. Você participa clicando aqui no link que está aparecendo na descrição ou no comentário fixado, ou colocando aí clubedorafla.com.br. Por apenas 5 centavos, bilhetes promocionais, você concorre ao novo manto do Mengão, a camisa Jogo 1 vermelho e preta, então você não pode perder. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. O torcedor tá tranquilo, tá feliz, comemorou a vitória, não foi uma grande atuação, mas é importante para espantar aí essa crise, essa semana negativa, esses jogos aí, os últimos jogos do Flamengo, derrota para o Atlético Paranaense. A gente precisava vencer no Campeonato Brasileiro. As equipes na parte de cima estão vencendo, Palmeiras, Fluminense vencendo fora de casa. Então é importante o Flamengo não ficar muito distante ali daquele grupo, né, que compete na parte de cima, que é o lugar do Flamengo. Grande abraço, saudações, não se esqueça de se inscrever, botão aqui embaixo e deixar o seu like. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!